Content is not national, it is global. What we have is what Ethan Nadelman today he is of the Drug Policy Alliance, calls an international prohibition regime. This is what drug policy is all about. It's an international prohibition regime. And when Temer and the parties and Congresos say, we will do away with prohibition, they cannot do it. They can do it. But then somebody will beat on them. Not within 5 minutes, not within 5 months. But you cannot sustain a non-prohibition law for a long time because it's against international law. And that is taken very seriously. So it's a matter of sovereignty. Yes, yes. And there is an article in the International Journal of Addictions, I think, by a man named Arnold, who had a lot of experience. And that article is from 1951. In this article of 1951, he says, it is beautiful and hardly to understand how the most diverse countries of the world were ready to give up so much of their sovereignty. And he was all for it because he thought this is fantastic to have a worldwide system that will end the cultivation of drugs. It will eliminate these drugs except for medical and scientific purposes. So the idea was there will not be a single marijuana plant in the whole world because they will all be eliminated because the drug convention says they all have to be eliminated. And then we will keep a few little marijuana plants for scientific research because there is no medical value. In the beginning they thought there was no medical value of marijuana until the 1990s about. So we can kill all plants and then we will have maybe 50 plants. That will be enough for the whole world to do some medical research. And that will be under the supervision of the United Nations, of course with terribly strong protections, etc., so nothing can happen. That was the idea. And every single coca tree would be eliminated on the world. People would stop chewing coca in Bolivia. People would stop snorting cocaine in Manhattan. And everything would be fine. There would be no cocaine anymore, except maybe 50 plants under supervision of the United Nations for scientific research and for eye surgery. Because for surgery of the eye, cocaine is still pretty good. It is a surface anesthetic, so you can tell the person you can have you can kill the pain, but you can still move the eye, and the doctor can say move it to the left, move it to the right. And so cocaine is a very good thing, and normal other things of anesthetics don't work that way. So you would have 50 trees. That was the idea of the convention. And they have started this policy in 1912, and they really geared it up in 1919 after the First World War. And then they had another good idea to make a worldwide, centrally planned economy that would reach this end in 1931, with the Convention of 1931. And in 1934, the League of Nations, that was half dead at that time, put out a little paper, a little publication that said, well, what we have found now is that the legal industries, they are obeying because they had been distributing all these drugs. But now we found that in some areas of the world, there are illegal laboratories where they produce these drugs. That was a consequence, of course, of this policy. When you have a planned economy, you always have a black market. And that was the black market. And they said, oh, we're quite surprised. Now they have illegal laboratories. But that will only take a few years, and within the next 5 years or so, everything will be okay, because we will have found and destroyed all these 10 or 15 illegal laboratories.
Today there are thousands of illegal, if not millions. So, this is a short story of, and now of course one could try to get out of the conventions. And I will just show you the legal problems, what to do with the conventions. Now, theoretically, you can denounce the treaties. Theoretically, Brazil and Germany could say, we denounce all these treaties and we get out. But then the problem is, you will not be part of the international legal drug trade anymore. No Prozac, no Ritalin, no aspirin, no nothing. You can try to do it by yourself, but that will be very difficult. The second point is, people will boycott you economically. The United States say, people who don't do our drug policy, they will lose all economic trade privileges and they will encounter trade sanctions. And which country in the world, except North Korea, can try to support such a situation? So there is practically, in political terms, no way to just say, I get out. There has been one exception that we can talk about, that was a fantastic idea. But for all practical matters, it's impossible to get out of these conventions. As a matter of fact, the convention of 1988, if I'm not completely mistaken, they don't even have a provision how to get out. The other ones, 1961, 1970, they still allow you theoretically to get out. And they say, if you want to denounce the treaty, if you want to be free, you write a letter to the Secretary General of the United Nations, Guterres, and you say, we want to get out. You sign it, Temer and Merkel, both of us, we want to get out. And then you send it to New York, and then after half a year or 1 year, the times differ a little bit from convention to convention, you are free. But in practical terms, it's impossible. You can get out of the convention against torture. Nobody will say a word. Oh, that's okay. But you cannot get out of the convention against drugs. That is holy. And it has terrible consequences if you even think about it. So getting out, unfortunately, is impossible. What one can try is what one can try, and now comes the good part, because colleague Luis Valois, he has translated this part. What one can do is a revision of the treaties, and the revision can be a modification or a revisão. Pode ser uma modificação ou uma emenda. Modificação significa mover uma ou mais drogas de um nível de controle para outro, recatalogando a droga ou removendo uma ou mais drogas do tratado. Por exemplo, uma modificação seria, vamos tirar a maconha dessas convenções. As convenções ficam, mas a maconha sai. O problema é o seguinte, aqui embaixo dessa modificação a gente acha o método, o Comitê de Peritos em Drogodependência da Organização Mundial de Saúde poderia emitir uma recomendação positiva para remover a cannabis para uma categoria de risco mais baixo ou removê-la da lista de substâncias controladas. Na etapa seguinte, a Commission on Narcotic Drugs deveria aceitar a recomendação, etc. Teoricamente, requereria o voto de 27 países dentro dessa comissão em favor da eliminação da droga
e a cannabis estaria livre da proibição internacional. Infelizmente, contudo, para os países reformistas, 3 obstáculos legais e políticos tornam esse objetivo praticamente impossível. Tem um bloco proibicionista que é imbatível, porque não só são os norte-americanos, mas também os países árabes, muitos países asiáticos e africanos, que fazem com que seja ilusória a esperança de um voto positivo. Também, qualquer decisão de remover a cannabis do âmbito da Convenção poderia ser facilmente anulada. A objeção de um simples Estado é suficiente para enviar a decisão para o Conselho Econômico e Social, lá em cima, e embora o Conselho tenha a última palavra sobre o assunto, pode aceitar, alterar ou rejeitar a decisão da Comissão, não há possibilidade real de que a maioria dos 54 membros do Conselho vote pela cannabis. E mesmo se houvesse, uma decisão positiva não seria capaz de anular a proibição de cultivo da cannabis da Convenção Única, porque a cannabis está sendo a droga mais controlada na Convenção Única de 61, e mesmo o processo normal de se livrar dessa convenção em relação à cannabis não seria legalmente possível. Levaria uma revolução. Uma emenda pode ser proposta teoricamente, se um país propõe uma emenda e diz que vamos afastar a cannabis da proibição, e se ninguém ia dar uma objeção contra isso durante 18 meses, essa emenda ia entrar em vigor, segundo a lei das Nações Unidas. Só que, quando você faz essa proposta, basta um país para dizer, não, vamos ficar com a cannabis proibida. Então já morre. Ou vai para o Conselho Econômico e lá vai morrer essa coisa. Então a emenda não funciona. Denúncia não funciona pelos motivos já mencionados. Tem reserva. É comum no direito internacional de assinar e ratificar uma convenção dando uma reserva, dizendo que em nosso país é o seguinte, tem circunstâncias diferentes, especiais, e assinamos e vamos fazer tudo fora a reserva que nós fazemos. Esse tipo de reserva pode-se fazer antes da assinatura e antes da ratificação. Normalmente se faz antes. Agora, essas convenções são tão velhas que não pode fazer mais reserva de antemão. Só pode se fazer uma reserva tardia. E em direito internacional, reservas tardias, que você entra com uma reserva depois de assinar e ratificar, são uma coisa meio complicada. Não é considerado bom estilo e depende da boa vontade dos outros países de aceitar isso. Então, é meio complicado. Olha, vocês podem pensar do Evo Morales o que quiserem, mas na política das drogas e da hoja de coca, ele fez um esforço muito bom, muito forte, e ele fez o seguinte: as convenções obrigam todos os países a terminar os costumes velhos de usar maconha na Índia, daru e ban na Índia, ou mastigar a hoja de coca em Bolívia, dentro de
um certo prazo, 15 anos, dependendo da droga. E em 1989 chegou a hora de, conforme as convenções internacionais, na Bolívia, todos os cidadãos da Bolívia teriam que parar de mastigar a folha de coca por causa dessa convenção, que falou, olha, vocês fizeram isso faz só uns 5 ou 7 mil anos, isso é nada. Agora vamos terminar com isso, tá bom? Porque nós, os norte-americanos, não gostamos disso. Então, chegou a hora e é natural que em 1989 ainda tinha a folha de coca. Chegou mais tarde o Morales e falou, olha, isso é humilhante. Isso é colonialismo puro, né? Imperialismo cultural. Então, ele foi pessoalmente para as Nações Unidas, para o Comitê das Drogas Narcóticos, e isso é completamente atípico. Normalmente, o chefe de Estado não vai lá. E ele foi lá, sabendo que ele era o único num ambiente meio hostil. E ele falou, olha, eu quero uma emenda tardia que a Bolívia entra com o pedido de tolerância para os consumidores da folha de coca. E nós queremos essa reserva. Primeiro ele quis uma emenda, mas os países rejeitaram. Depois ele falou, quero uma reserva tardia. Eles rejeitaram. Agora, o Morales, isso é o motivo porque eu acho que ele é um herói, se bem que agora parece que está piorando um pouquinho. Mas ele não desistiu, ele não falou, então tá bom, então vamos parar de mastigar. Não. O que ele fez? Ele olhou no texto das convenções e viu, teoricamente eu posso denunciar. Eu vou escrever uma carta que eu vou sair. Todo mundo falou, vai lá, tenta fazer isso, você vai ver que é bom para tosse. E ele estava sem medo, ele escreveu essa carta, mas ele escreveu um NB ou PS, dizendo que estou pedindo a reentrada nas convenções com a única reserva de que quero a folha de coca. Ele falou, eu vou sair das convenções e antes de vocês bateram na Bolívia com todas esses boicotes, então eu quero reentrar. Os americanos ficaram super bravos, mas a Assembleia Geral, que tem o voto decisivo, lá a Bolívia tinha bastante amigos e eles permitiram a Bolívia de fazer essa reserva e readmitiram a reacessão da Bolívia a todas essas convenções, com essa exceção para a Bolívia. Eu acho que foi, do ponto de vista jurídico, elegante. Foi bom. Né? Ele conseguiu. E ele é o único. A Bolívia é o único país que já saiu dessas convenções sem medo, mas com um pouquinho medo. E por Então, tem uma última possibilidade, que é a modificação entre si. Modificatio inter se. O que é isso? Isso é no direito sobre o direito internacional. Tem esse convênio de Viena sobre algumas regras básicas sobre convenções internacionais. Nessas regras básicas sobre como vão organizar convênios internacionais, existe a possibilidade de
2 ou mais países entrarem em acordo sobre desviar das obrigações de uma convenção multipartidária internacional, se isso não atrapalha os direitos e o funcionamento dos outros países nesse respeito. Teórica, isso é uma invenção que eu vi lá no Transnational Institute. Existe um instituto que chama Transnational Institute, com sede na Holanda, onde eles fumam muito. E eles publicam em inglês e também vários documentos muito importantes e bons em espanhol. E eles fizeram o único trabalho bom que eu conheço sobre esse assunto, e é mais ou menos isso que eu estou dizendo agora. E um homem inglês que trabalha para esse International Institute chama David Julie Taylor, e ele inventou a maioria dessas ideias, e também essa ideia de usar essa modificação entre si. E ele diz, por exemplo, se o Marruecos e a Espanha entram em acordo que tem uma maconha muito boa em Marruecos, e a Espanha tem cannabis social clubs que precisam dessa maconha muito boa, eles podem entrar num acordo entre si e desvalidar essas provisões das convenções internacionais que são contra o comércio internacional de um montão de drogas. Eles podem fazer isso se a gente mantém a posição que isso não atrapalha os fins das convenções internacionais para os demais países, o que eles não vão acreditar. Mas seria dogmaticamente uma porta para alguns países entrarem em acordo e fazer uma política diferente da política hegemônica. Também tem uma saída de emergência que é simplesmente ignorar as convenções internacionais. é tipo desobediência civil. E na história, olha, na história, o direito repressivo muitas vezes demorou para ser abolido. Isso sabem todos os escravos, e sabem todos os oprimidos do mundo, sabem todos os gays do mundo também, que tem leis que parecem que são eternas e está na hora de acabar com elas, mas não é muito fácil não. Então, o que fazer? Ignorar as leis. E isso é que fez realmente o Uruguai. Vamos ver o que foi com o Uruguai. Olha, em Uruguai, no fim do ano 2013, quando Pepe Mujica era presidente, um dos presidentes mais interessantes de nossos tempos, o Uruguai decidiu: nós vamos ficar dentro das convenções internacionais. Nós não vamos denunciar as convenções, mas nós vamos fazer o contrário de que nós temos o dever de fazer. Nós temos o dever de usar o direito penal para proibir as drogas, também a maconha. E nós vamos liberar a maconha. Nós vamos cultivar maconha legalmente, nós vamos vender maconha legalmente, não só para fins médicos e científicos, mas especialmente para fins recreativos. E isso é proibidíssimo. Não tem coisa pior do que isso. Para o International Narcotics Control Board, isso era impensável, e ainda é.
E fizeram. E não saíram das convenções. Então, eles têm essa obrigação, que é uma obrigação hiper séria, e fizeram o contrário. Hoje em dia, cada cidadão adulto pode comprar 4 pacotes de maconha ao mês, pagando uns $7 por pacote, 4 tipos diferentes, tudo legal. Você tem que ir numa farmácia, eles vendem na farmácia. Mas não é cada farmácia, porque a farmácia tem que ser uma farmácia hiper segura contra crime organizado, etc. Então, poucas farmácias se aprontaram a vender cannabis. Foram 16 no começo, e agora já não são 16 mais, são 12. 6 desistiram, 2 novas farmácias entraram. E nesse momento agora, tem 12 farmácias que vendem cannabis para consumidores recreativos. O consumidor tem que dar o dedo dele, como no iPhone, para não mandar o irmão dizendo que é Jorge e não é, etc. Então, você tem que se registrar, tem que ir na farmácia, se bem que não é um remédio para você, é droga de lazer, mas funciona bastante bem. Também você pode cultivar em casa, você pode ser membro de um clube de cannabis. Dentro do clube de cannabis vocês têm o direito a 99 plantas de cannabis, nem precisa de farmácia mais. É bom. Aqui é cannabis em Uruguai, é alemão, infelizmente. Até 40 gramas por mês, por pessoa. Lá em Uruguai, até os meados do ano passado, já tinha 7.000 pessoas registradas nos clubes de cannabis. Mas uma coisa importante, tem pressão internacional. Essa pressão internacional vem de sapatinho. Eles não vêm com tanque, né? Eles vêm com meios diplomáticos. Eles falam mal do Uruguai no Conselho das Drogas Narcóticas. Eles fazem relatórios bem maus contra o Uruguai, para todo mundo ler. Eles visitam o Uruguai e falam... Agora, e isso faz efeito, né? Faz efeito. Diplomacia leva tempo, mas faz efeito. E o Uruguai não vai conseguir manter essa política contra Ligen para muito tempo não, senão tem muitos outros países que seguem esse caminho. A desobediência civil depende do apoio do público. Tem apoio na Califórnia, em 8 estados dos Estados Unidos, e isso já é muito importante, mas não vai bastar, não vai precisar de muito mais apoio. Senão, um belo dia, um terrível dia, vai acabar essa experiência, porque você não pode ficar fazendo isso a longo prazo, isso não vai dar certo.